Olá, muito boa noite para você. Começa agora o nosso Terra Viva DBO na TV. Vamos juntos até às 19h55, acompanhando aí as principais notícias da pecuária nesta quarta-feira, dia 9 de novembro. E olha, a gente já começa com esse destaque. A área plantada de soja no Brasil deve atingir um patamar recorde na safra 22-23, atingindo mais de 40 milhões de hectares. Foram divulgadas hoje pelo Rabobank projeções para várias culturas, entre elas milho, café e cana-de-açúcar. Para a produção de milho no país, a expectativa é de alcançar 126 milhões de toneladas na safra 2022-23, resultado de um aumento da área plantada de 4,6% comparado ao ciclo anterior. E se assumirmos uma linha de tendência para a produtividade, isso vai conduzir o Brasil a uma safra recorde de milho de 126 milhões de toneladas. Vale destacar que os desafios tanto relacionados ao clima, como também os desafios logísticos enfrentados pelos principais exportadores de milho, como Estados Unidos, Ucrânia e até mesmo a Argentina, poderão beneficiar as exportações de milho para o próximo ciclo. No café, é esperado um volume de 21 milhões e 500 mil sacas para a safra 2022-23, crescimento de 1,4% em relação à temporada anterior. Para 2023-24, a expectativa é de um aumento de 2%. Já em relação às exportações brasileiras do grão, a estimativa é de atingir até 43 milhões de sacas. Continuando nesse ramo da exportação, a gente viu que a logística global, num geral, teve uma melhora significativa ao longo dos últimos meses. Então, a gente pode observar que o custo do frete containerizado reduziu aí próximo a 60%, quase 70% aí, em comparação com o começo do ano. As exportações brasileiras, salve uma situação, eles vêm progredindo bem, né? E eu acho que para o próximo ano, assumindo esse cenário de recuperação da safra brasileira, a gente possa ter aí um 2023 de incremento na exportação de café próximo aí a 42, 43 milhões de sacas. A área plantada de soja no Brasil deve atingir um patamar recorde na safra 2022-23. O aumento de área do grão é estimado em mais de 40 milhões de hectares, crescimento de 4% em relação à safra anterior. O Brasil deve semear aí uma área total de soja de 43 milhões e 200 mil hectares para o próximo ciclo. E se nós assumirmos a linha de produtividade, isso vai conduzir aí a uma safra recorde de 149 milhões de toneladas. Os principais pontos de atenção para o próximo ciclo seriam aí, então, o clima, já que boa parte dos modelos climáticos estão aí indicando uma alta probabilidade de ocorrência de laninha, que poderia reduzir as estimativas da safra de soja, e também o aumento da mistura de biodiesel. Já em relação aos canaviais, há uma estimativa de recuperação da produtividade, o que deve contribuir para um volume de 575 milhões de toneladas de cana na região centro-sul do Brasil. Se tudo der normal, e como meus colegas apontaram, ainda tem pontos de interrogação a respeito da clima, mas a gente está imaginando um aumento de produtividade na ordem de 6, 7%, e isso combinado com uma leve queda de área, porque a área de plantio está projetada para expandir, também expansão da área de mudas. Estamos projetando uma moagem de 575 para a safra que vem. E sem perder tempo, vamos para a apresentação do nosso quadro especial sobre pastagens com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, colunista do portal DBO e também nosso colunista aqui no programa. E o assunto de hoje é a respeito do pecuarista que sai da monocultura para colher os frutos do manejo integrado. Acompanhe. Olá pessoal, Wagner Pires em mais um De Olho no Campo. E hoje eu estou aqui no sul da Bahia, em Caravelas, na fazenda Reunidas Paulista do pecuarista Jurandir Boa Morte. Mas aqui de morte não tem nada, tem é vida. Essa área, gente, ela era uma área de eucalipto, de produção de madeira, produção de celulose, produção de carvão, tá toda ela com eucalipto.
já teve o primeiro corte, depois veio para a rebrota, e aí o pecuarista cansou da madeira e resolveu voltar aos velhos tempos, voltar para a pecuária. O que ele fez de sabedoria que você pode implantar? Não há necessidade de você eliminar toda a planta do eucalipto. Você pode aproveitar e sair já de cara de uma monocultura de capim ou de uma lavoura e entrar num sistema silvopastoril. E foi isso que ele fez. Olha aí, ele deixou os renques do eucalipto e deixou uma distância aqui de 30 metros. Você está vendo aqui, ó, olha, aqui era um eucalipto, olha o toquinho que ficou. Aqui é outro eucalipto, tá? Então foi cortado bem rente ao solo, foi passado o herbicida para que não tenha rebrota aqui, a planta vai morrer, e essa altura aqui não prejudica em nada. Ele pode fazer todos os manejos, todos o trabalho que tem que fazer. Esse capim aqui, ele é um Charaés MG5, tá? É um material muito bom. Quando ele fez a implantação, ele aplicou o calcário e agora ele vai começar a fazer um processo de fertilização. O que é o benefício que ele está tendo aqui da árvore? Ele vai blindar a pastagem dele e não vai deixar o vento pegar no capim. Por quê? Vento é um fator que seca muito a pastagem. Para você ter uma ideia, ele pode extrair do solo em torno de 750 milímetros de umidade do solo. Então, o vento agride muito a pastagem e, sem falar no bem-estar animal. Porque a temperatura aqui, quando esse eucalipto estiver maior, a temperatura vai ficar mais amena, mais agradável e o gado vai dar uma produção maior como retorno. Então, gente, vamos pensar nisso. Você quer migrar do eucalipto para a pastagem? Você pode deixar algumas árvores, você pode deixar alguns renques e ter todos esses benefícios que eu estou falando para você. Tá bom? Vamos acompanhar essa área depois adubada e vamos ver a resposta que ela vai dar. Grande abraço, continue nos acompanhando. Obrigada. Até semana que vem, Wagner. Vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com a nossa entrevista do dia. É rapidinho, continue com a gente aqui no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Já estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV. E olha, apesar de alguns problemas pontuais de desabastecimento aí por conta dos bloqueios de rodovias nos primeiros dias do mês, o mercado pecuário brasileiro já está praticamente normalizado nas principais regiões de comercialização do país. Assim mesmo, né, a demanda interna aí continua menor do que a oferta e as escalas de abate permanecem relativamente folgadas. E para a gente saber, né, o que o pecuarista pode esperar em relação ao comportamento dos preços no curto e no médio prazos, eu vou conversar agora, ao vivo, com o engenheiro agrônomo Rodolfo Silber, que é analista da Scott Consultoria, está lá em Bebedouro, no interior paulista, conectado, pronto para falar com a gente. Muito boa noite, Rodolfo, bem-vindo aqui ao nosso Terra Viva DBO na TV. Boa noite, Daiane, boa noite a todos que nos assistem, é sempre um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco sobre as informações de mercado, principalmente da cadeia pecuária. Perfeito, Rodolfo. Bom, para a gente começar, o ajustamento da negociação de gado e o abastecimento da rede distribuidora aí de carne no Brasil. Olha, quando a gente olha para a negociação, como o Brasil é muito grande, há regiões em que as indústrias estão dando preços muito abaixo do que o produtor deseja e o produtor acaba segurando esses animais para negociações. E há regiões em que as negociações, uns casos que eu posso citar aqui é o Mato Grosso do Sul, que essa semana a gente viu algumas indústrias incrementando os seus preços para conseguir os animais. Agora, em relação ao abastecimento de carne, após as eleições, vimos que as paralisações atrapalharam essa distribuição de carne no comércio brasileiro e regiões pontuais acabaram sofrendo com desabastecimento, principalmente
visto que início de mês acaba tendo uma procura maior pela carne, muito em função do recebimento de salários. Então, essa demanda maior pela carne e a oferta restrita acabou causando algum certo desabastecimento. Mas os estoques estão relativamente confortáveis e agora já há uma retomada, uma normalização das atividades. Certo, Rodolfo. A ligeira alta aí que a gente acompanhou no preço da carne, né, no atacado, então, com os bloqueios de estradas pelo país? Sim, é mais ou menos o que eu falei. A oferta é um pouco restrita e a demanda um pouco maior pelo início do mês acabou fazendo com que os preços eles tivessem alguns incrementos para equilibrar a relação de oferta e demanda. E qual é a situação atual, né, da demanda por animais para abate por parte dos frigoríficos? Olha, os frigoríficos eles seguem demandando carne, as escalas seguem trabalhando de forma relativamente normal. Só que o que a gente vem observando de alguns meses para cá é que, por exemplo, em julho, as indústrias estavam trabalhando praticamente com 90% da sua capacidade de abates e processamento. Agora, para esse mês, a gente já viu uma redução desse ritmo de abates, caindo para 75%, por volta de 75% das indústrias. Então, essa menor quantidade de abates que vem ocorrendo em função do aumento da ociosidade tem feito as indústrias adquirirem um pouco menos de animais quando a gente compara com meses anteriores. Perfeito. E os contratos, né, de entrega aí de boi a termo ainda estão sendo decisivos aí na formação do preço da arroba do animal, né, destinado ao mercado interno? Sim, esses contratos a termo, eles vêm ainda impactando o mercado físico, né, o mercado spot, muito em função principalmente de confinadores que acabam tendo um nível de tecnificação um pouco maior e acabam entrando nesse mercado de travamento de preços. Então, a gente observa que os confinadores, do ano passado para cá, eles aumentaram a quantidade de confinamentos que travam o preço com o frigorífico ou na bolsa mesmo, muito em função dos problemas ocorridos no final do ano passado com a queda do arroba do boi gordo ali em meados de outubro. Então, para esse ano, esse pessoal já aprendeu a lição do ano passado e acabou buscando mais essa ferramenta para resguardar com eventuais quedas na arroba do boi gordo. Isso impacta diretamente no mercado físico, no mercado spot, porque com a oferta maior, com essa oferta já segura das indústrias, eles acabam tendo um poder de barganha maior no mercado físico mesmo. Tá certo. Avançando um pouquinho mais aqui no nosso assunto, né? Como é que está aí o andamento da comercialização dos animais terminados na segunda rodada do confinamento, Rodolfo? A maioria dos confinamentos que fazem segunda rodada, o segundo giro, teve principalmente o fechamento de animais em setembro. Então, começamos a ver agora em novembro a chegada desses animais para as indústrias e também no início de dezembro também vamos ver aí uma oferta desses animais provenientes do segundo giro. E em relação, né, ao consumo de carne aqui no nosso mercado caseiro, mudou alguma coisa aí no comportamento do mercado varejista neste começo de mês? No começo de mês, ele acabou seguindo o padrão de salários e demanda por salários para as pessoas e a busca pela carne bovina. Além disso, teve um pouco do impacto do pós-eleição, as incertezas e a insegurança acabou levando as pessoas a buscarem um pouco mais de carne para ter um estoque em casa, no risco de haver um abastecimento ou algum problema. Então, esse foi o movimento atípico que a gente observou durante esse mês. Perfeito. Daqui para frente, dá para acreditar em um aumento mais significativo do consumo interno daqui até o final do ano?
Olha, o final do ano ele acaba sendo um período de sazonalidade de alta para os preços tanto no mercado, muito em função do 13º salário que começa a chegar e as festividades de final de ano. E esse ano teremos também a Copa, o que acaba aumentando o consumo por festividades também. Então podemos ver uns preços firmes aí até o final do ano. Olhando agora, né, para a exportação, já dá para ter certeza de que este ano vai ser novamente de recordes no volume embarcado e no faturamento, né, dos frigoríficos brasileiros? Olha, quando a gente olha para o faturamento com as vendas de carne bovina para o exterior, o faturamento já foi recorde esse ano. Agora, quando a gente olha para o volume, o fechamento de outubro já quase atingiu o fechamento do ano todo passado, e a gente espera que esse mês de exportações já supere todo o volume exportado no ano passado. Então, praticamente certeza que sim, esse ano teremos recorde tanto em volumes quanto em faturamento com as exportações de carne bovina. Tá certo, Rodolfo. Muito obrigada, viu, pela sua participação, pelas informações aqui no nosso Terra Viva DBO na TV. Uma ótima noite para você e até uma próxima oportunidade, sempre nessa participação pontual da Scott aqui nas quartas-feiras do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima. Até a próxima. E agora a gente segue para um rápido intervalo, já voltamos. Continue aqui com a gente, ainda vamos falar da cotação do boi gordo, fechamento aí nessa quarta-feira. Até já! De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV, chegou a hora da gente falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo. E olha, no balanço da Scott Consultoria foram apuradas mudanças em 7 das 32 praças pesquisadas. A gente confere agora no nosso mapa. Começamos a lista de variações de hoje em São Paulo. Tanto em Barretos quanto em Araçatuba, os preços registraram queda. Nas duas praças, o valor do boi agora é de R$ 268 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Em Alagoas, a queda foi geral, com o macho tropeçando para R$ 297,50 e a fêmea para R$ 287,50. Na parte oeste do Maranhão, o boi escorregou, foi para R$ 258. Em Redenção, no Pará, ele não está passando dos R$ 246,50. Em Paragominas, o macho está cotado a R$ 256. A única e solitária valorização do dia foi registrada no sul da Bahia. Por lá, a vaca foi para R$ 248 no prazo de 30 dias. A COP27, que é realizada no Egito, reforça a importância da agenda global pela sustentabilidade, né, e o compromisso também dos países com o futuro das próximas gerações. O agronegócio está atento a isto e um evento hoje, aqui na capital paulista, debateu os impactos do meio ambiente na concessão de crédito rural. Na concessão de crédito, a análise ambiental já é uma realidade. E o Brasil tem um potencial enorme. Eu acredito que o Brasil, por ser um dos maiores produtores de commodities agropecuárias, também vai ser o maior produtor de crédito de carbono e crédito de metano. Então, acho que a gente vai aproveitar muito esse cenário para poder financiar o setor e também trazer mais visibilidade ao quanto nós conseguimos ser sustentáveis. Hoje em dia, o credor cada vez mais vai buscar alternativas com algum grau de sustentabilidade. O nosso agro é bom porque ele pode produzir bastante, dar muita remuneração ao investidor com sustentabilidade, que é algo inerente às nossas atividades. A agenda ambiental ganha cada vez mais relevância no cenário internacional. E o Brasil está na lista dos investidores nos próximos anos. E o setor rural está atento a isso. Hoje são várias opções de crédito que seguem essa pauta, como a CPR temática, que está sendo debatida na Câmara de Crédito do Ministério da Agricultura para adequar os títulos de ESG, a sigla que representa o meio ambiente, o social e a governança dentro das organizações. Com
essa questão do ESG, né, nós estamos trabalhando muito forte, então a gente teve a CPR Verde na Lei do Agro, veio o decreto regulamentando e hoje em dia nós estamos trabalhando num grupo de trabalho com o MAPA para melhorar a CPR Verde, né, nós vamos ter CPRs categorizadas, vai ser uma novidade que vamos tentar implementar para poder trabalhar toda a pauta do ESG, não ficar só no verde. Essa é uma novidade que a gente está trabalhando para poder captar recursos aí e o setor privado conseguir sistematizar isso através do crédito. O tema ambiental foi destaque no segundo dia do Congresso Nacional de Crédito no Agronegócio, que reforçou as ações sustentáveis e os desafios dentro das organizações. O desafio hoje, eu acho, que é trazer para os pequenos, né, o impacto no produtor, né, porque eu acho que a indústria já está ciente disso, as revendas estão se profissionalizando também, estão cientes disso, cooperativas também. Eu acho que aí é você levar para o pequeno e para o médio produtor e fomentar isso, né? Então eu acho que é a próxima etapa, e eu acho que a revenda, que é onde a gente está, tem um papel muito importante nisso. É uma agenda que não tem como a gente também não discutir, porque é uma pauta que, pela própria dinâmica de mercado consumidor mais jovem, e essa tendência, né, e não é uma tendência, a gente costuma falar onda, tendência, não é uma onda, não é uma tendência, é algo que veio para ficar, que é essa questão de rastreabilidade, de entender todo esse circuito que faz o processo produtivo. Então, as empresas, devido até mesmo a esse mercado consumidor, estão interessadas em saber como tudo é produzido, como tudo é feito, como há esse aproveitamento de resíduos, como que a gente pode lidar com isso. Então, o mercado de carbono, por exemplo, é uma das coisas, é uma das pautas dessa agenda de finanças verdes. E o nosso Terra Viva DBNA TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Olha, a gente se vê nesta quinta-feira com a reapresentação deste programa às 6h30 da manhã e em uma nova edição às 7h25 da noite. Até lá então. Tchau!